Olá! Hoje vamos falar um pouquinho de Adão e Eva. Adão e Eva eram ricos em tudo e não tinham qualquer preocupação. Na verdade, eles eram ricos até da presença de Deus, pois Deus os visitava todos os dias. Quando penso nisso, fico maravilhada. Deveria ser maravilhoso mesmo, simplesmente incrível. No entanto, surge uma pergunta: como um casal que tem tudo consegue entrar em crise? Penso que essa pergunta já deixou muita gente pensativa, como por exemplo eu. Mas conhecendo muito bem a história, e acredito que o problema principal foi justamente não reconhecer o que tinham, não souberam valorizar o que Deus tinha lhes dado. Ninguém avisa que estamos perto de perder tudo, principalmente quando sabemos que corremos tal risco. Nem mesmo Deus avisou, pois sabemos que o Senhor tinha um horário fixo de descer, conversar com eles. Era na viração do dia, ou seja, à tardinha. Em outras palavras, Adão e Eva tinham acesso diário com Deus. Logo poderiam esperar para consultar o Senhor. Mas não foi isso que eles fizeram quando a serpente entrou no jardim. Imagino como devia ser para Adão e Eva todos os dias ouvir os passos de Deus no jardim e saber que Ele estava se aproximando. Penso que seus corações se alegravam ao ouvir e sentir a presença de Deus. Ouvir a voz de Deus lhes chamando para fazer algo. Creio que era uma felicidade imensa para Adão e Eva estar com Deus, conversar com Deus, pois Deus lhes era íntimo. Adão e Eva estavam acostumados a falar com Deus, a ouvir a voz e atender os seus chamados. Deus lhes falava e eles ouviam. Eles se dirigiam a Deus e Ele respondia. Fico imaginando todos os dias Adão e Eva fazendo caminhada com o Senhor. Que fantástico! Parando em alguns pontos para admirar a natureza com toda a sua beleza, que até então era perfeita. Não existe caminhada mais prazerosa que caminhar com o Senhor nosso Deus. Em Gênesis 2:15, vemos que existe uma ordem de Deus para Adão realizar. Duas coisas bem importantes: cultivar e guardar o jardim. Cultivar fica claro para nós, pois sabemos que um jardim tem muito trabalho a ser feito. Mas aguardar permite-nos uma pergunta: guardar o jardim do quê? Guardar o jardim de quem? Se Deus pede para Adão que guarde o jardim, é porque de uma forma ou de outra havia algo perigoso rondando. Ninguém pede para que se guarde algo se não existe um perigo real. Deus não pediria a Adão para guardar o jardim se o jardim não estivesse sendo ameaçado por alguma coisa ou alguém. Mas é lógico que Deus sabia do que estava falando. Deus sabia que o diabo estava rondando o jardim só esperando o momento propício para atacar e tentar destruir a criação de Deus. Adão e Eva não conheciam a vida fora do jardim. Ali era o mundo do casal. Não tinham por que pensar no mundo fora dali, pois Deus tinha providenciado tudo, de nada tinham falta. Havia muita fartura no jardim. O jardim não era apenas o habitat do casal, era muito mais que isso. Era onde Deus tinha prazer de estar junto à sua criação. Fico pensando que Deus passava horas e horas conversando com o casal. Talvez falando do sabor das frutas, dos peixes, das aves e quem sabe até ensinando culinária para Eva. Por que não? Na história de Adão e Eva encontramos um pouco, se não muito, de nossas histórias também. Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, se revelou a cada um de nós. Nos encontramos com Deus quando oramos. Esse é o nosso momento íntimo com Deus e isso deve ser diário. Sempre manter a comunhão com Deus. Experimentamos do seu amor quando olhamos para a cruz e cremos que Jesus verteu seu precioso sangue por amor a nós.
Caminhamos com Deus quando deixamos Ele dirigir nossas vidas. Deus quer ser e deve ser a primícia das nossas vidas. E mesmo assim, quantas vezes não somos capazes de distinguir a voz do inimigo querendo nos tragar? Que a história de Adão e Eva sirva de exemplo para cada um de nós, pois a Bíblia mesmo nos diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Que a nossa intimidade com Deus seja contínua e diária, que o nosso prazer seja estar na presença do Senhor, que tenhamos o hábito de contar tudo para Deus, que seja Ele o nosso conselheiro maravilhoso. Que Deus te abençoe e não se esqueça, seja grato sempre.